Seu cérebro não é seu inimigo. Ele só quer te proteger. Você já sentiu como se estivesse lutando contra a própria mente? Como se uma parte de você quisesse crescer e outra parte puxasse você para trás? Você decide mudar de vida, começar um projeto, estudar algo novo, se posicionar. E de repente, vem o medo, a dúvida, a procrastinação. E você pensa, por que eu sou assim? Mas talvez a pergunta esteja errada. A pergunta certa é: o que o meu cérebro está tentando fazer por mim? Durante a maior parte da história humana, o mundo era perigoso, predadores, fome, guerras, ambientes instáveis. Sobreviveu quem evitava riscos. Sobreviveu quem desconfiava. Sobreviveu quem pensava 2 vezes antes de sair da zona conhecida. E o seu cérebro moderno ainda funciona com esse mesmo sistema antigo. Existe uma estrutura chamada amígdala cerebral. Ela funciona como um alarme. Qualquer sinal de ameaça, ela dispara. O problema é que hoje, a maioria das ameaças não são físicas, elas são sociais. Medo de julgamento, medo de rejeição, medo de falhar. Medo de não ser suficiente. Mas o seu cérebro não diferencia muito bem um leão na selva de uma apresentação em público. Ele ativa o mesmo sistema, coração acelera. Mãos suam, pensamentos ficam acelerados. Isso não é fraqueza, é biologia. Agora vamos falar da procrastinação. Muita gente acredita que procrastinar é falta de força de vontade, mas na maioria das vezes é um mecanismo de defesa emocional. Seu cérebro evita aquilo que gera desconforto. Se uma tarefa ativa medo de fracassar, se ativa insegurança, se ativa exposição. Seu cérebro prefere fugir. E fugir, hoje, significa pegar o celular, abrir redes sociais, assistir mais um vídeo. Por quê? Porque isso libera dopamina. E aqui está algo importante. Dopamina não é apenas o hormônio do prazer. Ela está ligada à antecipação de recompensa. Seu cérebro ama recompensas rápidas, pequenos estímulos. Resultados imediatos, fim instantâneo. Um projeto de longo prazo não oferece isso. Ele oferece incerteza. E incerteza, para o cérebro primitivo, é risco. Então ele te direciona para o que é seguro e previsível. Mesmo que isso esteja sabotando seus sonhos, existe outro fator. O cérebro consome muita energia. Apesar de representar apenas cerca de 2% do peso corporal, ele usa aproximadamente 20% da energia do corpo. Por isso ele busca eficiência. Ele cria atalhos. Esses atalhos são hábitos. Quando você repete um comportamento várias vezes, ele se automatiza. E tudo que é automático consome menos energia. Por isso é tão fácil repetir padrões antigos. Eles já estão consolidados. Criar um novo padrão exige esforço consciente. E esforço significa gasto energético. Então o cérebro resiste. Não porque você é fraco, mas porque ele é eficiente. Agora vem a parte mais importante. Seu cérebro é moldável. Isso se chama neuroplasticidade. Durante muito tempo acredito que o cérebro adulto não mudava. Hoje sabemos que isso não é verdade. A cada pensamento repetido, você fortalece conexões neurais. A cada ação repetida, você constrói novas rotas. Neurônios que disparam juntos se conectam mais forte. Isso significa que medo praticado se fortalece. Coragem praticada também. Procrastinação repetida vira padrão. Disciplina repetida também. Você está treinando seu cérebro todos os dias. A pergunta é: para qual direção? Muita gente espera sentir motivação para agir, mas motivação é instável. Ela depende de emoção. Disciplina é diferente. Disciplina é exposição repetida ao desconforto. Pequenas ações consistentes.
não é intensidade extrema. É frequência. Quando você age apesar do medo, o córtex pré-frontal entra em ação. Ele é responsável por decisões racionais. Com repetição, ele começa a regular melhor a resposta emocional da amígdala. O que antes parecia ameaçador vai se tornando familiar. E o cérebro para de disparar o alarme com tanta intensidade. Isso é recondicionamento neural. Primeiro, pare de se atacar. Autocrítica excessiva ativa estresse. E estresse crônico prejudica a clareza mental. Segundo, mude a forma como você fala consigo mesmo. Em vez de eu não consigo, experimente eu estou aprendendo. Pode parecer simples, mas linguagem molda percepção. E percepção molda emoção. Terceiro, use exposição gradual. Não precisa enfrentar o maior medo de uma vez. Comece pequeno. Pequenas vitórias liberam dopamina saudável. E seu cérebro começa a associar esforço com recompensa. Quarto, crie consistência. Consistência é mais poderosa do que intensidade. 5 minutos por dia, todos os dias, é mais forte do que 2 horas uma vez por semana. Porque repetição constrói circuito. Imagine seu cérebro como um guarda-costas. Ele é exagerado. Ele vê perigo onde às vezes não existe. Mas a intenção dele é proteger você. O problema é quando o guarda-cá assume o controle da sua vida. Você não precisa silenciar o medo. Você precisa aprender a ouvir sem obedecer automaticamente. Coragem não é ausência de medo. É ação apesar dele. E toda vez que você age apesar do medo, você ensina seu cérebro que está tudo bem. Você está expandindo sua zona de segurança. Você não controla o primeiro pensamento, mas controla o segundo. Você não controla a emoção inicial, mas controla a resposta. Seu cérebro gera impulsos. Você decide quais reforçar. Se você continuar escolhendo o conforto imediato, fortalece esse circuito. Se escolher crescimento, fortalece outro e, com o tempo, aquilo que parecia impossível vira natural. Aquilo que parecia assustador vira rotina. Seu cérebro não é seu inimigo. Ele só quer manter você vivo, mas viver não é o mesmo que crescer. E crescer exige desconforto consciente. A pergunta agora é: você vai continuar reagindo automaticamente? Ou vai começar a treinar sua própria mente? Porque no final, a mente que hoje te limita pode ser a mesma que vai te libertar.